Os centros acadêmicos desempenham um importante papel nas universidades brasileiras. Eles representam os interesses dos estudantes, colhem demandas e contribuem para a melhoria da qualidade de ensino. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e para falar sobre isso, nós convidamos o presidente do Centro Acadêmico do curso de Administração Pública da ESAG, Nicola Martins, e o presidente do Centro Acadêmico de Economia, também da ESAG, Natan Pereira. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Então conta pra gente qual é o papel dos centros acadêmicos. O Centro Acadêmico ele tem um papel principal de representação estudantil. No caso do Centro Acadêmico de Economia, a gente representa os alunos do curso de Economia da ESAG, certo? E o objetivo é alavancar a qualidade de ensino, de forma geral, seja através de integração entre alunos e universidade, entre alunos e veteranos, ou até mesmo com a promoção de eventos acadêmicos, de cursos extracurriculares, né? Sempre com o objetivo de promover a qualidade da educação. Na ESAG, então, existem os centros acadêmicos de cada curso e também o diretório de cada centro, é isso? Exatamente. Como é que funciona essa divisão de tarefas aí? Assim, a divisão de tarefas às vezes fica um pouco complicada, na verdade. Mas os centros acadêmicos, eles agem especificamente para o curso que ele representa. O Centro Acadêmico de Economia e o de Administração Pública, eles atuam, por exemplo, como eu falei, em promoção de atividade acadêmica. A gente faz uma semana acadêmica de economia, por exemplo. Já o diretório acadêmico, o DAG, ele faz uma representação geral. Então, ele faz cursos, se ele fosse fazer uma semana acadêmica, por exemplo, ele faria uma semana acadêmica envolvendo disciplinas ou matérias ou assuntos que possam ser trabalhados com os 3 cursos. Que sejam do interesse dos 3 cursos. Essa é a divisão de tarefas. Um é bem específico para o curso, o centro acadêmico, e o diretório acadêmico, ele representa todos os 3 cursos da ESAG, no caso da ESAG e o DESC. Nicola, então os centros acadêmicos, eles são responsáveis então pela promoção da qualidade de ensino, é uma função mais interna dentro da própria universidade, é isso? É uma função praticamente interna dentro da universidade. Os centros acadêmicos, eles promovem esses cursos, eles promovem o engrandecimento pedagógico, o engrandecimento dos acadêmicos dentro das disciplinas do próprio curso. No meu caso, da administração pública, no caso do Natan, das ciências econômicas. Essa é a principal função dos centros acadêmicos, né? Além de também representar, sempre que necessário, os acadêmicos perante a coordenação do curso, a direção do centro, né, da ESAG, a direção, a reitoria da universidade, né, mas a reitoria normalmente fica com o diretório acadêmico, porque a UDESC tem uma estrutura totalmente diferente de qualquer universidade em relação à representação discente, à representação acadêmica, né? Cada centro tem o seu diretório acadêmico, enquanto as universidades normalmente têm um diretório central dos estudantes, o famoso DCE, que representa toda a universidade. Isso a UDESC hoje não tem. Existe uma reforma estatutaria prevista para a UDESC que muda a representação discente, mas por enquanto continua dessa forma. E qual a importância dos estudantes participarem dos centros acadêmicos? A importância, como eu falei, justamente no objetivo principal do centro acadêmico, que é justamente engajar todos juntos para que a gente possa fazer um curso cada vez melhor. Né? Sem a participação dos estudantes, não há como fazer uma progressão na qualidade do ensino. A gente tenta trabalhar com 3 pilares, que é o pilar da universidade, que é o pilar da educação e o pilar dos estudantes. Sem os 3 unidos, trabalhando em conjunto, não há uma boa representação. Os estudantes não conseguem aquilo que eles desejam, seja esse desejo sejam qualidade na educação, seja a representação daquilo que eles acham que deve ser feito na universidade para melhor proveito dessa universidade. Então acredito que essa seja a importância. É uma forma de os estudantes então serem ouvidos dentro da universidade, Exatamente. Participarem das decisões. Exatamente. Uma voz não consegue alcançar tanto quanto várias vozes juntas, gritando por um objetivo em comum.
Nicola, e como é que está a relação hoje dos centros acadêmicos com a direção da universidade e com a direção dos cursos também? Existe, por exemplo, um interesse por parte da direção em saber das demandas dos estudantes? As coordenadorias dos cursos, com certeza, tem que ter um papel fundamental, um elo junto com os centros acadêmicos, né? Como a gente representa os acadêmicos, ninguém melhor do que eles para saber o que o curso precisa melhorar, onde é que precisa de algumas correções, onde é que está dando certo. No caso do Centro Acadêmico 5 de Julho, que é o de Administração Pública, por exemplo, a gente tem no estatuto a criação do CLT, que é o Conselho de Líderes de Turma, que mensalmente o CLT se reúne para trazer essas demandas das salas de aula. Então, cada líder de turmas chega, os 10 líderes de turma, das 8 turmas que existem de manhã e das 2 turmas que, por enquanto, existem à noite, eles trazem essas demandas, por exemplo, estamos com um problema nisso, um problema naquilo. Então, traz pra gente, a gente reúne tudo, entrega para o coordenador e o coordenador busca resolver e depois a gente repassa o resultado para os líderes de turma. Então tá sensacional essa integração entre os coordenadores, os professores, os acadêmicos e a própria universidade. Esse trabalho, então, é feito na base do diálogo. Do diálogo, da união, bastante conversa para a gente encontrar a melhor solução. Com certeza isso é bastante importante, até porque os estudantes, normalmente, eles têm muito a contribuir com a qualidade de ensino, como você falou, né, Natan? Com certeza. E além de todos os itens que o Nicola falou, organização é o mais importante. Isso, alunos organizados conseguem o que querem, assim, esse é o nosso objetivo. A gente simplesmente, como liderança, se a gente for pensar nesse caso, o centro acadêmico seria o líder desse conselho de turmas, enfim, seria a gente conseguir organizar todo mundo para que a gente possa formular uma ideia, formular um pensamento e levar isso adiante, junto à coordenação, em apoio com a coordenação, em apoio com a comunidade, né? E aí eu já estou falando, não estou falando mais só em atividades acadêmicas. Aí eu já posso falar, por exemplo, em atividades fora, por exemplo, como o importante papel dos centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, lá na época das diretas já, que eles organizavam esse tipo de movimento social. Acho que a importância começa em sala de aula, mas dependendo do nível de organização, nível de vontade dos alunos, isso pode chegar a pedir um impeachment de um presidente, por exemplo, sem qualquer... Em algumas situações o trabalho, inclusive, extrapola os limites da universidade. Exatamente, né? Exatamente. Nicola, e quais são as principais demandas que vocês têm verificado hoje dos estudantes que estudam na UDESC? Eu acho que a principal demanda que foi suprida recentemente foi a abertura do restaurante universitário, né? Que eu acho que era uma necessidade, foi suprida essa demanda. Os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos trabalharam muito por isso, mas os centros acadêmicos deram respaldo. E pequenas correções. No projeto pedagógico, por exemplo, a gente fez recentemente, junto com a coordenação do curso, uma pesquisa com todos os acadêmicos de administração pública ali da ESAG, colhendo demandas, colhendo o que precisa mudar no projeto pedagógico, o que precisa melhorar, para que o nosso ensino seja cada vez melhor. A gente sabe que a ESAG é uma escola de excelência em gestão, então, para que ela seja de ainda mais excelência, né? Chegue a cada vez mais pessoas e consiga manter o seu patamar de ensino. Então a gente continua buscando essas informações para passar para a coordenadoria, para a coordenação do curso, para que ela mude. Deve acontecer logo mais essa revisão do projeto pedagógico e que dê base para que seja feito da melhor forma. Aquela história de que em time está ganhando não se mexe, não se aplica nesse caso, né? É sempre importante estar se aprimorando. A gente precisa manter a excelência do ensino que a ESAG já tem, né? Está certo. Bom, eu vou pedir um pequeno intervalo. A gente volta em seguida, então, a falar sobre os centros acadêmicos. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre os centros acadêmicos. Nossos entrevistados são o presidente do Centro Acadêmico do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC, Nicola Martins, e o presidente do Centro Acadêmico de Economia, também da ESAG-UDESC, Natan de Souza Pereira.
Natan, por diversas vezes, inclusive como você já falou no primeiro bloco, né, o papel dos centros acadêmicos e dos movimentos estudantis como um todo extrapolaram os limites da universidade e desempenharam aí um importante papel na história do país. Inclusive, a gente tem exemplos da Diretas Já, dos Caras Pintadas, né? Então, nem sempre o trabalho do centro acadêmico, ele fica ali limitado à universidade. Assim, eu vejo a importância da movimentação de estudantes em prol não só de pautas políticas, né, como foi nas Diretas Já, mas em outras pautas sociais também, de grande importância para o Brasil. Por exemplo, eu acredito que a universidade, o centro universitário, é um centro formador de mentes, de ideias, de argumentos e tudo mais. Eu acho que ali... Contribui na formação de profissionais e de cidadãos, né? Exatamente. Que amanhã vão estar no mercado de trabalho e estão na sociedade. E estão inseridos na sociedade, exatamente. Então eu acho que é quase que um dever esses estudantes que estão lá na universidade se formando, na verdade, eles contribuam, eles façam um papel que é quase às vezes natural, né, de puxar a frente, de fazer a linha de frente para esses grandes movimentos, chamar todo mundo, chamar os pais, a família, se cada um chamar a sua já dá um grande movimento. Mas eu acho que essa é justamente a importância de dar o passo à frente. Acho que os estudantes têm uma proatividade muito grande, né? Acho que faz parte do espírito universitário. Então acho que sempre vai ser, eu acredito que continuará sendo os estudantes universitários, centros acadêmicos, liderando esses estudantes que vão puxar à frente para movimentos sociais, para pautas políticas, para pautas de mudança no Brasil. A gente percebe que nos movimentos sociais normalmente existem muitos estudantes inseridos, né, atuando inclusive como líderes. É o caso dos centros acadêmicos, inclusive. É o caso dos centros acadêmicos. Às vezes falta um pouco de espaço, falta um pouco de maturidade, às vezes, mas a vontade está sempre presente. Conversando com minha irmã que faz Ciências Sociais na UFSC, que tem realmente muita gente engajada já em partido político, sem qualquer, enfim, já engajados e eu acredito que isso é quase natural, assim, está muito presente no ambiente. Nicola, a própria história de formação do centro acadêmico do curso de administração pública é um exemplo de que o papel do centro acadêmico normalmente extrapola os limites da universidade, não é isso? Conta pra gente essa história. Exatamente, Gutierrez. O Centro Acadêmico de Administração Pública, da ESAG, ele tem o nome de Centro Acadêmico 5 de Julho. Por quê? Porque o dia 5 de julho é muito emblemático para nós por ter acontecido uma tragédia. Nacionalmente, existe o Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública, o ENEAP. Cada ano em um local que tem o curso de Administração Pública. E já foi realizado 2 vezes aqui em Florianópolis. Na primeira delas, 2 acadêmicos de Administração Pública da ESAG, que estavam organizando o evento, ficaram na universidade preparando tudo uma semana antes. Até tarde, começo da madrugada, saíram de lá e sofreram um acidente aqui em Florianópolis e os 2 faleceram, a Alice e o Wagner Natan. Havia mais 2 pessoas dentro do veículo, os outros 2 não faleceram, mas o Wagner e a Alice faleceram justamente no dia 5 de julho e eram estudantes, não tive a oportunidade, o prazer em conhecê-los, mas eram 2 acadêmicos que tinham muita vocação para a administração pública, eram muito atuantes e por causa disso, o então deputado estadual, aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual César Souza Júnior, sensibilizado com o acontecido e vendo que não havia ainda o Dia Estadual do Administrador Público, fez um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia e tornou o dia 5 de julho, o dia em que esses 2 acadêmicos faleceram, como o Dia Estadual do Administrador Público. Posteriormente, foi feita uma lei nacional também, colocando o dia 5 de julho como Dia Nacional do Administrador Público. Então, essa profissão hoje, que ainda é nova, ainda é recente, há poucos cursos ainda específicos de administração pública, tem o seu dia como dia 5 de julho em homenagem à Alice e ao Wagner Natan, que faleceram nesse trágico acidente. Interessante essa história, né? Que poucas pessoas conhecem, inclusive. Exatamente. Os próprios acadêmicos muitas vezes entram na ESAG querendo
e não entendem por que 5 de julho. Aí logo no começo, na Semana dos Calouros, a gente explica para eles o porquê, eles começam a sentir um pouco mais o que é esse compromisso. E hoje, na atual conjuntura política e econômica do Brasil, como é que vocês veem a atuação dos centros acadêmicos e também dos movimentos estudantis como um todo, né? Como é que vocês presenciam isso? Eu sinto que os estudantes, os acadêmicos, os centros acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes deveriam se mobilizar mais. A gente viu que em 2013, nas manifestações de junho de 2013, teve muita presença dos estudantes. A gente viu agora recentemente no dia 15 de março de 2015, quando teve aquela grande mobilização num domingo à tarde, teve muita presença dos acadêmicos também, mas a gente não via a organização dos acadêmicos. A gente via que estavam lá os estudantes reclamando, manifestando-se contra a atual situação no país, mas a gente não via uma faixa de um diretório central dos estudantes, a gente não via uma faixa de um centro acadêmico. É importante que a gente retome essa ideia de que é o local onde os estudantes estão reunidos. É um grupo que representa os estudantes. É um canal, né? É um canal. É uma entidade de sociedade civil. É importante que os estudantes, inclusive, participem dos diretórios e dos centros acadêmicos. Exatamente. É verdade. Eu vejo como o papel inicial, na verdade, do centro acadêmico, já a partir dentro da faculdade, da universidade, é informar. Eu faço economia, eu acho que eu posso, junto com meus colegas, a gente pode ter um interesse pela área já, obviamente, e a gente pode já distribuir material que a gente tem acesso mais facilmente. Através de professores, a gente pode distribuir para o resto da faculdade, para outros cursos, para a comunidade. Eu acho que o começo de tudo é a informação correta. A gente sabe do grande papel que a mídia tem, mas às vezes as informações não são bem digeridas, não são bem apresentadas a diversos níveis educacionais da população, por assim dizer. Então acho que o papel inicial do centro acadêmico, na minha visão, claro, é a informação, a disseminação da informação correta. Eu acho que a gente está num ambiente de estudo onde a informação vem praticamente não correta, mas mais fácil. O segundo momento é justamente chamar o pessoal, organizar uma pauta, que eu acho que o que falta nessas organizações, nessas movimentações desde junho de 2013, é justamente uma pauta mais forte, mais específica, um objetivo maior, destrinchado em objetivos menores, mas falta pensar num objetivo grande. Sabe? Eu acho que falta essa organização, tanto entre estudantes e comunidade, e aí eu falo entre centro acadêmico e comunidade, quanto entre os centros acadêmicos com outros centros acadêmicos de outras universidades. O UDESC ela é centralizada, tem vários centros em vários locais de Santa Catarina. A UFSC não está tão longe, mas não há um contato muito forte, não há um elo muito forte, uma comunicação boa entre os centros acadêmicos. Exatamente, ou entre os diretórios acadêmicos entre os estudantes das universidades diferentes, exatamente. Eu acho que falta essa união para a gente poder levar essa pauta e esse conhecimento para frente. Está certo, é sempre bom fazer esse chamamento, então, para que os estudantes fiquem ligados, participem mais. Exatamente. Tá bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim, agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui, nós voltamos então na semana que vem. Até lá.